Olá pessoal, mais uma vez Elias com vocês. Hoje para vocês eu trago a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 17. A palavra da Bíblia nos ensina muito. Esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo é de maneira a ensinar Timóteo como ele deve agir na fé. Esta carta do apóstolo Paulo a Timóteo ensina Timóteo a ser mais forte e a ter mais conhecimento da palavra de Deus. E de mesma maneira que Timóteo possa ensinar os outros irmãos e que Timóteo não se deixe corromper pelas falsas doutrinas e pelos falsos mestres. Porque o apóstolo Paulo tinha mais conhecimento de Deus e da palavra de Deus do que Timóteo. Mas Timóteo também é um homem de fé. Mas o apóstolo Paulo estava a instruir Timóteo para que ele pudesse vir ministrar de acordo ao Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus. Então, diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a escritura, que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas tu podes pensar, mas a Bíblia foi escrita por os seres humanos. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que sim, foram escritas pelos seres humanos, mas inspiradas por Deus. Inspiradas pelo Espírito Santo de Deus que inspirou o ser humano a escrever o que Deus queria que o ser humano soubesse. De maneira que pudesse vir educar o ser humano. Por exemplo, tu quando vas à escola, tu tens os manuais, tu tens o manual, tu tens os livros, de maneira que possas vir aprender a matéria da escola, ou tu possas vir aprender aquilo que o teu professor vem te ensinar. Então, aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo diz que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é o nosso manual, de maneira a vir nos indicar, a nos educar, de maneira que a gente possa vir conhecer a Deus e possa vir conhecer a justiça de Deus. E que nós possamos estar preparados porque ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, mas de maneira que a palavra de Deus e o livro de Deus possa vir nos preparar para sermos perfeitos. Porque Deus é o único perfeito. Mas Ele deixou a sua palavra de maneira que nós possamos vir aprender, que nós possamos já vir ser educados da maneira correta. Porque aqui o apóstolo Paulo escreve também a Timóteo o seguinte, diz a Timóteo que verão dias difíceis, que as pessoas se tornarão egoístas, interesseiras, arrogantes, soberbas, blasfemas, desrespeitosas, caluniadoras, inimigas do bem, traidoras, insolentes, orgulhosas, amigas do prazer das coisas da terra e inimigos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele tem que estar preparado e ele tem que instruir os irmãos que estejam preparados também, porque o mal vai tentar sempre dominar a nossa mente. Os prazeres da carne vai tentar sempre dominar as nossas vontades, coisas contrárias à vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz também a Timóteo, a palavra de Deus, as escrituras, são inspirações de Deus, do Espírito Santo, que deu ao ser humano para que o ser humano registrasse tudo que Deus falava. Tu podes estar a dizer, mas eu não acredito na Bíblia. Se tu não acreditas na Bíblia porque foi escrita pelo ser humano, tu também não acreditas em ti, porque tu és um ser humano. Se tu não acreditas na Bíblia porque foi escrita por mão humana, tu também não acreditas em ti, tu nem acreditas em ninguém. Então quer dizer o quê? Que algo está errado, porque tu estás perdido neste mundo. Porque se tu não acreditas na Bíblia, não acreditas algo foi inspirado pelo Espírito de Deus ao ser humano, então quer dizer que tu não acreditas em ti mesmo, porque tu és um ser humano. Tu não acreditas então nas tuas capacidades, tu não acreditas então no desenvolvimento da tua capacidade mental. E tu não acreditas então nas palavras
da tua mãe ou dos teus pais, ou na educação que tu pudeste ter, porque foram pessoas, seres humanas, que te educaram e que te ensinaram. A Bíblia foi algo escrito pelo ser humano, mas foi algo inspirado pelo divino Deus Pai Todo-Poderoso. E é algo que vem nos ensinar como viver nesta terra. E a Bíblia foi algo que foi escrito há anos e anos e anos e anos atrás e nos ensina coisas que realmente acontecem nessa sociedade, que realmente acontecem neste mundo e que estão para acontecer. Foi por isso o Senhor Jesus Cristo disse: o Pai me enviou de maneira que vos desse a conhecer o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo está a dizer o seguinte: vocês desconheciam o Pai, mas eu vim para vos ensinar acerca do Pai. No princípio, eles já falavam de mim, mas aqui eu estou, porque diz em Gênesis que no princípio era um verbo, e o verbo se tornou vida. No princípio, o Senhor Jesus Cristo já existia. E chegou o momento que ele desceu do céu, largou toda a sua glória e veio para a terra em forma humana, de maneira que pudesse ensinar o ser humano. Porque se o ser humano aparecesse um fantasma à frente dele a ensinar a palavra de Deus, ele poderia ficar assustado. É por isso o Deus Pai Todo-Poderoso enviou o Senhor Jesus Cristo em forma humana, porque diz na palavra de Deus que Deus é Espírito. Enviou o Senhor Jesus Cristo em forma humana, de maneira que ele pudesse vir nos ensinar a sua palavra. Para aquelas pessoas que duvidam da Bíblia, que duvidam da palavra de Deus. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia, nem acredito no Senhor Jesus Cristo. Então tu não acreditas em Deus. Porque a palavra de Deus diz que através do Senhor Jesus Cristo e através da palavra dele é que tu vais lhe conhecer. Tu não podes dizer que tu acreditas em Deus e que tu não acreditas no Senhor Jesus Cristo. Tu não podes dizer que acreditas em Deus e tu não acreditas na Bíblia, porque algo está errado. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: para chegares no Pai, tem que ser através de mim. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta para tu passares para o Pai. Ok? Então, segundo Timóteo capítulo 3, explica-te algo importante que o apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo, que é para o ser humano ter noção dos perigos nesta vida e para que o ser humano possa ser educado e possa aprender a palavra de Deus. Ok? Que Deus te abençoe e continua forte na tua fé. Aqueles que acreditam, não percas a tua fé. E aqueles que não acreditam, tenta conhecer a palavra de Deus. Ok? Tu acreditas em todos os outros livros que te mentem e falam besteiras, mas a palavra de Deus, o inimigo está a cegar os teus olhos, porque ele não quer que tu recebas o que Deus tem para a tua vida. Ok? O que Deus tem para a tua vida é muito maior que o ouro, que a prata. É algo que tu nem imaginas, algo superior a tudo e todos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te proteja, ok? A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que permanecer fiel até o fim vai desfrutar da glória com o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.